Fala, saudosos do Partiu IFE! Tudo bem com vocês? Aqui mais uma gravação com muito esmero aos prezados. Chama! Terminando o segundo bloco de exercícios da prova de acesso 2018. Bora lá! Em breve quero estar convosco aí em sala novamente. Top demais! Então, gente, questão 14, né? Onde paramos. Vamos aqui discutir da questão 14 até a 18. Simbora! Leitura. A empresa de bebidas Beba Mais possui uma máquina de refrigerantes que, quando opera por 4 horas diárias, consegue engarrafar 9.600 litros. Isso ocorre num período de 6 dias. Já deu para perceber, com base nas muitas semanas de cursinho que nós tivemos, junto a mim, junto ao amadíssimo Lucas, monitor de vocês em matemática, que se trata de um exercício de praxe nessa prova, regra de 3. Né? Como aí você tem um bloco de 3 informações, já mais do que 2 a serem comparadas, estamos em regra de 3 composta. Vamos aos demais dados, montar a questão batida, vocês resolvem numa boa. Continuando. Determine em quantas horas diárias, esta mesma máquina engarrafará 24.000 litros. Isso num período de 20 dias. Ele continua e diz, né? Considerando que a máquina tem o mesmo ritmo padrão durante estes serviços, o que é comum, tal fala, para que você então não veja diferenciação de proporcionalidade entre os cenários. A máquina é a mesma e mantém a mesma proporção, para que num cenário não trabalhou mais rápido do que em outro, mas o mesmo ritmo, então os cálculos aqui se aplicam em termos proporcionais. Então vamos embora, né? Separa as grandezas aí. Vamos comigo? Então aqui a gente tem horas diárias. Vou colocar assim, ó. HD, tá? H/D, horas por dia. Nós temos litros, como informação dada. E também dias, chama de D. Primeira sequência de informações, tranquilo. 4 aqui. 9.600 aqui. E nesse rol, 6 aqui. Abaixo, o que ele pediu, onde é que tá? Em H/D. Então tá aqui seu X. Isso ocorrendo para 24.000 litros ao longo de 20 dias. E aí, gente, você já sabe como montar agora o seu modelo de resolução. Aqui você esquematizou o cenário com as grandezas, informações dadas sequencialmente em cada cenário e onde a incógnita está para você descobri-la. Perfeito. Uma forma de fazer que a gente aprendeu, das muitas possíveis a analisar a regra 3 composta, uma maneira é destaca aquela grandeza que tem a variável. Afinal, é aquela que você quer obter. Então, vou colocar aqui um asteriscozinho para ela. Para eu começar a montar meu modelo matemático e resolver o que se pede, não saio logo multiplicando proporcionalmente os caras. Eu tenho que ver os casos que são GDP ou GIP. Lembre nossa sigla. GDP, grandezas diretamente proporcionais. GIP, grandezas inversamente proporcionais. Porque isso tudo tem importância na hora de fazer a continha. Então vamos embora. Comparando aqui litros com horas de trabalho da máquina por dia. Então, a máquina trabalhando 4 horas por dia produz aí 9.600 litros. De 9.600 para 24.000, está aumentando. Vamos colocar uma setinha aqui, então, de aumento. Chega que essa aqui ficou muito gorda. Vou pegar uma setinha mais fina. Pera aí, deixa eu afinar essa setinha. Pronto. Então vamos botar aquela setinha de aumento na grandeza litros, né? Eu estou saindo do cenário que eu produzo menos, agora produzindo mais. Então vamos lá. Se eu vou produzir mais litros, comparando litros com horas de trabalho por dia da máquina. Ora, se trabalhando 4 horas por dia, ela produz 9.600, para chegar e produzir 24.000, vai ter que trabalhar mais horas por dia. Então a gente já percebe aí, essas duas grandezas são GDP
Marca lá, tá? Lembre que isso vai influenciar seu modelo quando você for resolver a questão. Se eu tenho proporção direta ou inversa. Vamos agora comparar aqui por baixo, ó, dias com nosso cabrinha incógnito, H/D. Beleza. Olha para a quantidade inicial e compara com a final. Então, vou pegar aqui a cor lilás de novo. Muito bem. Trabalhando 4 horas por dia, durante 6 dias, houve uma produção específica de litros. Tá. Agora eu vou trabalhar por 20 dias, comparando só dias com horas por dia de trabalho. Note, se eu trabalho agora mais dias, vou ficar muito mais dias trabalhando, de 6 para 20 é muito mais dias aí, observe. Se eu fico mais dias trabalhando para executar um serviço, compara só D com HD. Esqueça L nesse momento. Eu trabalho mais dias, então poderia ter menos horas por dia para executar o serviço. Porque, afinal de contas, tendo mais dias, ele não precisaria estar aumentando as horas por dia. Eu posso até diminuir essas horas por dia, porque eu tenho mais dias para trabalhar. Então, perceba, quando você compara dias com horas por dia, aumentando-se o número de dias trabalhados, eu não sou obrigado a aumentar as horas por dia de trabalho, quando eu comparo só dias e horas por dia. Num cenário de 6 dias, eu trabalhei 4 horas por dia. No cenário de 20 dias, posso diminuir tranquilo as horas aí por dia para executar certo serviço. Na comparação aqui, você compara as grandezas de modo duplo. 2 é 2. Tudo você vai fazendo 2 é 2, 2 é 2, até ajudar todo mundo. Na prática, sempre é assim, até quando você vai fazer continhas com muitos números. Você faz sempre 2 é 2, 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 e vai fazendo, tá? Então, ter mais dias para serem trabalhados, para executar serviço tal, ora, eu comparo. E essa parte é bonita porque o desafio da questão está nessa análise. O resto é conta. E vocês já sabem, estão sabendo fazer conta aí pelo que eu estou vendo. Inclusive, estamos revisando vários aspectos de continha com vocês para não ter ratada na hora da prova. Então, tenho mais dias para executar o serviço. Quando eram 6, trabalhava 4 horas por dia. Se agora eu dobrasse o número de dias, vou fazer serviço tal no dobro de dias. Então, poderia diminuir as horas por dia porque eu tenho mais dias para isso agora. Tá? Então, note aí D e HD inversamente proporcionais. Chama aqui, ó, seu Jeep. Acabou. Lindo. Agora vamos montar nosso modelo de cálculo. A parte matemática já foi. A parte matemática foi essa. Colocando até a setinha aqui para vocês também, ó, indicando o caso Jeep. Setinhas contrárias entre D e HD, Jeep. Vamos para o modelo aqui do lado e acabou-se. Comece escrevendo. Você pode escolher começar escrevendo o que você quiser aí, tá? Mas lembre, é indispensável, na hora que você fez o modelo e marcou o asterisco naquela grandeza, alvo de comparação, para fins de organização, de execução do exercício, comece escrevendo por essa coluna, tá? Então, escrevendo a ordem aqui 4 para x, 4 está para x, assim como agora eu faço a proporção entre as demais grandezas que influenciam essa. Bom, como L litros é GDP com HD, escrevo na mesma ordem o está para. Então aqui, ó, 9.600 sobre o 24.000. Agora, essa fração em proporção com D, proporcionalidade vem com multiplicação e divisão. Então, multiplicação e D. D foi Jeep. Então, a ordem que eu vou escrever D agora em relação ao HD é trocando a posição conforme os dados fornecidos. Então, se escrever de cima para baixo o tempo todo que era GDP, quando for o caso Jeep, inverta o caso Jeep. Lindo! Então, aqui para a gente, ó, o 20 sobre 6. Então, 4 para x, 9.600 para 24.000. Em vez de colocar 6 sobre 20, era Jeep. Então, 20 sobre 6. Faz as continhas. 4 sobre x aqui lindo. Tem 0 no final dos dois números em cima e embaixo, simplificando por 10 em cima e embaixo, vai embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem sobrou para mim aqui, ó? 9,6, 240 aqui por baixo e 26.
Dá para simplificar mais. Vamos embora. Então, 4 sobre x. Aqui, ó, 96 por 6 dá para dividir. 6 vezes 16 dá 96, tá? Então, 96 dividido por 6, opa, já posso colocar 16 a resposta dele ali. Embaixo, 240. E aqui, ó, vezes 20. Não tem mais ninguém embaixo do 20, né? Lembra que você já dividiu 96 por 6, dava para dividir. Já fez essa continha rapidinho. 20 aqui fica dividido por 1, que é ele mesmo. Bora continuar simplificando. Então, 4 sobre x. Veja, 16 é par, 240 é par. Antes de simplificar esses dois, veja que tem 0 terminando em cima e terminando embaixo de novo. Posso dividir por 10 em cima e embaixo simplificando. Tudo multiplicando, tem divisão. Tem 0 terminando em cima, 0 terminando embaixo. Só o 0, viu? Nas mesmas posições, terminando. Dividindo por 10 em cima e embaixo, já era. Então, tchau, tchau. E aí, beleza. Agora, simplificando 16 com 24, que a gente pode fazer isso também. Veja, 16, ele é múltiplo de 8. 24 também. Então, eu vou dividir por 8 em cima e embaixo. Que massa isso. 16 por 8. Opa! Chego aqui no 2. E 24 por 8. Massa, é o 3. Delícia. Vezes 2. Colocar aqui a lembrancinha, né? Ó. Dividiu aqui em cima por 8. Dividiu esse de baixo também por 8. Beleza. Veja que isso reduziu demais sua continha agora, né? Olha que continha fácil ficou para você. Então, antes de sair fazendo contalhada, multiplicando um monte de gente, aquilo que a gente sempre fala em sala. Simplifica. Muito bem. 4 sobre x. Aqui em cima, multiplicando. Como é que multiplica a fração? Cima, acima, baixo, baixo. Então, 2 vezes 2. For. 3 vezes 1 aqui embaixo, 3. Olha que você descobriu. Não precisa fazer mais nada, pô. Você está com 4 sobre x de um lado, igual a 4 sobre 3 do outro. Ora, para isso aqui ser igual é porque x é quem? Tá na cara. Não precisa fazer continha mais nenhuma. x3. Então, para produzir 24 mil litros ao longo de 20 dias, bastaria trabalhar 3 horas por dia com essa máquina. Vai lá e marca o item A de amor, de alegria. Volto aqui, deixar panorâmico para vocês. Fazer o print aí, tirar foto. Registra tudo. Delícia. Próxima, vamos comigo. Chama. Próxima questão. Estão vendo aí na tela, lindinho. Questão 15. Venha comigo, me acompanhe. Deixa eu dar mais um pouco de zoom. Aproveita tudo aí. 15. Bartola tem certa quantia financeira. Olha, já começou dizendo que ele tem certa. Isso tá enigma, né? Isso está convidando você a trabalhar com letrinha X. Vamos continuar. Ele aplicou no investimento de risco. Opa, tinha chance de perder coisa aí, tá? E ao fazer essa aplicação com o que ele tinha, ele perdeu 20% desse valor. E resolveu retirar a aplicação. Vamos terminar a leitura. Ele foi, reaplicou o valor retirado em outro investimento. E aí é bom que deixa claro. O que ele reaplicou agora não inclui mais os 20% que ele já perdeu. Perceba isso. Então, é o que sobra. Ele está reaplicando o que sobra. Isso já é informação útil para a gente quando for modelar a questão. Então, ele reaplicou o valor retirado em outro investimento, que dessa vez garantiu-lhe um ganho de 20%. Então, que historinha interessante, né? O cara tem lá X reais, não falou o valor. Ele pega esses X reais, investe, perde 20%. O que sobrou, ele pegou, aplicou. E com o que aplicou, agora ganhou 20 em cima disso que sobrou. Vamos ver o que ele pediu. Após essas operações financeiras, podemos afirmar, em relação à quantia financeira que Bartola tinha antes das transações, o que ocorreu com a grana que ele tinha antes de começar esses processos de investimento? Ao final, ficou como que ele ganhou 4%, 2%, perdeu 2%, perdeu 4%, não ganhou nem perdeu. Um item que muita gente é levado aqui a querer marcar e erra feio é o item E. Por que você marcar o item E? É absurdo.
E é interessante porque muita gente pensaria em marcar o item E. Não, se ele investiu tanto e perdeu 20%. Aí depois pegou o que tinha, agora investiu e ganhou 20%. Então se ele perdeu 20% e ganhou 20%, tá tudo certo, né? Não! Não tá certo, não! Porque perceba mais uma vez, o que ele investiu depois para ganhar 20% não é o mesmo valor de antes. Ele investiu no cenário que ele ganhou com o que ele tinha de sobra depois do que ele perdeu. Então já era outro número. Guarde isso. Dica massa para você fazer essa questão. Dica massa para fazer essa questão rápido. Ele disse que Bartola tem certa quantia. Não disse qual. Então o que é legal você fazer? Você pode trabalhar com letrinha X o tempo todo, tá? E pensar assim, como tem porcentagem aí para fazer continha, eu poderia sugerir, supor, um valor qualquer que Bartola tem. Porque é certa quantia, é qualquer uma. Então, quanto que eu quiser colocar para Bartola para fazer as continhas, dá para responder. Veja que no final ele não perguntou sobre grana, ele perguntou sobre porcentagem. Massa. Então, uma dica muito boa. Questão que fala assim, que fulano tem valor tal, não diz qual tal, e depois mexe com porcentagem, um número é muito bom de você usar para fazer continha nesse sentido. Qual? 100. Por que 100 é massa? 100, ele é um número bem redondo, né? É bom para fazer continha com porcentagem com ele, porque ele sendo todo, ele já é o 100%. Então, ficar mexendo com porcentagem tendo o valor 100 é muito massa para fazer continha com número redondo. Veja, sempre que falar para você de um valor qualquer e começar a fazer perguntas sobre esse valor qualquer, escolha um valor qualquer para isso. E o que eu te digo para fazer, para não usar letrinha toda hora numa questão como essa? Pega o número 100. Aí vamos comigo. Então ele pegou esses 100, uma certa quantia, e ele foi lá e investiu. Só que ele investiu no primeiro momento e aconteceu o que com ele? Ele perdeu 20%. Aí eu vou botar aqui, ó. P de perdeu. Ele perdeu 20%. Quanto é 20% de 100? É muito fácil, não é? Essa aí todo mundo sabe. 10% em 100. 10. Então 20% é 20. Ora, o que ele perdeu então, Bartola? Tendo 100, veja como é bom escolher um número bom para fazer as continhas, né? Perder 20% implicou que ele ficou com quanto no final? 80. Muito bem. Então, P20% é o valor que ele tem agora depois que ele perdeu 20%. Tá com 80. Perfeito. Agora lá. Ele pegou isso que sobrou, conforme a gente leu na questão, os 80, ele pegou e fez o que com esses 80? Investiu. Opa! Ele investiu e ganhou 20%. Aí bora ver como fica esse resultado. O Pedro perdeu quando ele perdeu 20% de 100. Ficou com 80. Porque perdeu, né? É menos. Mas se agora ele pega esses 80 e reaplicou em outro investimento, ganhando 20%. Então ele vai ganhar 20% em cima de 80. Quanto é 10% em 80? Gente, a gente viu isso lá em sala. 10% só divide por 10. Então 10% de 80 é só o 8. Então quanto é 20% de 80? 8 mais 8 em cima de 80. Porque eu estou aumentando em cima de 80. Agora não é perda, agora é ganho. Então 10% de 80, 8. Mais 10% de 80, mais 8, 16. 80 mais 16, opa! Então ele passa a estar com 96. Olha que massa! Começou com 100. Perdeu 20%, caiu para 80. Agora ele investe os 80. Esses 80 tem um ganho de mais de 20% sobre ele. Eu ganho 20% em cima disso que eu investi. Então, se é ganho, eu vou pegar a porcentagem e vou somar. Se é perda, eu subtraio. Vou deixar aqui bonitinho também para vocês verem. No caso de 100, quando desceu para cá, foi menos. Prontinho. Aí ele terminaria com 96. Acabou a questão, cara. Aqui embaixo, o que é que ele te pede? Ó, que lindo. Ó. Vou pegar o roxo. Com relação à quantia financeira que Bartola tinha antes das transações, ele ganhou 4%? Errada.
Por que tu já sabe que esse item é errado? Porque ele terminou com 96 conto. E ele começou com quantos contos? Ele começou com um 100zinho. Né? Então, se ele terminou com 96, ele só saiu perdendo. Logo, tudo que ele ganhou aqui, eu já posso, nos itens, riscar, né? Ó. Não vai ser o B. O item é que fala que ele nem ganhou nem perdeu. Também risco. Não entra. Então, ficou entre o C e o D. Agora é só você fazer a seguinte análise. Se eu termino com 96 conto, depois do processo todo, e eu tinha 100, quer dizer que no final eu perdi quanto? R$4. Vamos ficar aqui um pouco zoom, ó. Então, tá aqui o meu portanto. Portanto, perdi R$4. Perdi R$4 de quanto que eu tinha? De 100. Delícia! Agora é só você pensar. R$4 é quantos por cento em 100? Para eu saber quantos por cento eu perdi. Ah, é muito fácil. Aí lembra daquela aula nossa lá atrás. Né? 10% dividido por 10. Já quando eu pego 10% em 100, isso dá só o 10. Porque 100 dividido por 10, 10. E tem uma porcentagem mais baixa, que é essa que você viu, que é de 1%, que é muito fácil. Lembra que 1% é 1 sobre 100. Então, ver porcentagem baixa, começando com 1% e outras próximas de 1%, é sempre bom lembrar de quanto é 1%. É 1 sobre 100. Por cento por 100. Então, 1%, 1 sobre 100. E se eu faço 1% em 100, é 100 por 100, que dá 1. Então, 1% de 100, 1. Então, R$4 seria quantos por cento de 100? Se R$1 é 1% de 100, então R$4 é o quê? 4% de 100. Veja como foi bom trabalhar com o valor 100. Né? Mesmo o cara chegando aqui embaixo, ó, vendo que perdi R$4 de 100, já está na cara. Porque se 100 é o seu todo e ele é o 100%, qualquer número abaixo dele já é uma porcentagem. E isso é muito massa. Eu tô bem, viu? Cheguei de viagem, mas eu tô bem. Então, beleza. Já pode partir e marcar seu item com alegria. Item D de divino, de Deus tremendo. Tá aí, gente. Vou deixar aqui com um panorâmico, ó. Questão que dá para responder rapidinho. Dica infalível. Pega essa dica aí, cara. Vai fazer questão de porcentagem para lá e para cá. E diz que cada porcentagem vai ser aplicada num valor qualquer. Escolha um valor qualquer para fazer. Olha como fica rápido. Beleza? E esse valor específico que vai te ajudar muito, pega o 100. Massa? Vamos embora. Próxima. Questão 16. Deixa eu ver como tá a gravação aqui. Tá gravando certinho. Maravilha. Tô aparecendo nessa, ó. Massa. Desceu. Questão 16. Na pizzaria Massa 10, verificou-se que o valor financeiro que os amigos Kiko, Bené e Zazá tinham em reais dependia de resolver o seguinte problema. Primeiro, olá. Ponto 1. A média aritmética dos valores, canetinha, financeiros dos amigos citados, oi, era quanto? 30 continho. Eu digo, olha, rapaz, acabou, né? Já posso começar a me divertir. Uma questãozinha cara dessa prova, né? Questão de média. Já bora começar a organizar esses dados aqui. Aproveitando o nome das pessoas, por questões didáticas, fica muito massa. Separa as iniciais para colocar os dados, né? Então, que lindo aqui na minha canetinha, ó. Passo um aqui, primeiro ponto. Kiko mais Bené mais Zazá. Opa! Foi dito no primeiro ponto que a média aritmética dos valores financeiros dos amigos citados era de R$30. Média aritmética de 3 valores, porque são 3 amigos. Somos 3 e divide por 3. Quantidade somada por 3. Ele disse que isso dá quanto? 30. Então, bote lá, meu filho. Sei quanto o Kiko tinha, Bené e Zazá? Não. Então, chama de letrinha. Mas coloca o modelo matemático já nesse primeiro ponto. Vamos embora. 2. A média aritmética, pegar amarelo agora.
A média aritmética dos valores financeiros de Bené e Zazá era 20 conto. Então, bota lá. Bené mais Zazá, somei dois valores, divido por 2. Média aritmética. Dando 20 conto. Tranquilo. Quer dizer que Bené tinha 10 reais e Zazá tinha 10? Não, porque nem sequer vai dar o 20 no final. Mas quer dizer que Bené, por exemplo, tinha 20 e Zazá também tinha 20? Que é 20 mais 20, 40, 40 por 2, 20? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. O nosso Bené, ele para ter 21 e Zazá dá 19. Que a soma também daria 40 por 2 e dá 20. Então, uma coisa é média, uma coisa é cada dado. Se liga aí. E por fim aqui, ó, ponto 3 que ele deu pra gente. Ponto 3. Kiko tinha 30 a mais que Bené. Então, 30 mais Bené. Se Kiko tem 30 reais a mais que Bené, então o valor de Kiko é o de Bené mais 30. Monta aqui bonitinho. O que você acabou de perceber? Que chegou num ambiente com 3 equações. Né? Uma primeira que usa 3 letrinhas e as duas últimas que usam 2 letrinhas. Começando pelas menores, por exemplo, aqui a segunda, ó, você descobre que Bené mais Zazá dá 40. Né? A soma dos valores de Bené e Zazá tem que dar 40, porque 2 está aqui dividindo todo mundo. Ó. 2 está aqui dividindo todo mundo. Como é que eu manipulo isso aqui algebricamente? Vai multiplicando no outro lado. Acabou. De modo totalmente semelhante, mesma coisa aqui em cima. Ó. Seu K mais B mais Z é o mesmo que 90. 3 aqui dividindo em todo mundo. Multiplico no outro membro, operação oposta, membros opostos. Multipliquei por 3 em ambos os lados. Perfeito. Agora olha que bonitinho aconteceu aqui. Ó. Saúde? Você viu que B mais Z dá 40, não é? Digo, oi rapaz, então vou botar aqui em cima. Ó. Resolvendo o sisteminha de equações. Descubro quanto é o valor de Kiko. Descubro quanto Kiko tem. Observe isso. Meu K mais 40 dá o 90. Logo, quem é K? 50. Porque qual o número que mais 40 para dar 90? Oi. Descobri o valor de Kiko. Mas se você descobriu o valor de Kiko, então você consegue descobrir também aqui embaixo agora, ó, que lindo, o valor de Bené. Matemática bonita, não é isso? Então, no lugar de Kiko, coloco 50 igual a 30 mais 20. Qual o número que mais 30 para dar 50? Isso. Então, descobriu que Bené é aqui, ó, 20. E na hora que você descobriu que Bené é 20, você descobriu tudo, né? Você descobriu tudo, prezado. Porque Bené mais Zazá dá 40. Bom, vimos o caso que a gente suspeitava, né? Que poderia ser que Bené e Zazá tivesse 20 e 20. Mas pode ser que não também, né? Porque ali é média, lembra que eu falei antes. Tá? Então descobrimos o quê? Bené e Zazá ganham a mesma coisa aí, tá com a mesma grana no bolso. Tá? Kiko é o cara que tem mais. Tá com 50 ali contos. Beleza? Bora ver lá os itens. É o que ele pediu pra gente marcar. Dá um zoomzinho, ó. Item A. Proposta do item A. Vamos ver se o item A tá certo. Kiko tem 40 reais a mais que Zazá. Peraí, a gente viu que Kiko tem 50. Tá lá, Kiko tem 50. Zazá e Bené tem 20. Ambos têm 20. Kiko tem 50. Então ele tem 30 a mais. Oh, não. E veja que esse item A, ele é parecido com a última informação da questão, né? Se aqui tivesse dito Zazá na última informação, você já poderia eliminar esse item A logo do primeiro. Mas fazendo as continhas todas, já viu que esse item A capa o gato. Item B. Bené tem 10 reais a mais que Zazá? Não. Você viu que Bené e Zazá têm a mesma coisa. C. Zazá tem o mesmo valor financeiro que Kiko? Não. Kiko é quem tem mais. Kiko tem 50 conto. Bené e Zazá, cada um tem 20. D.
O valor financeiro de Kiko corresponde à soma dos valores financeiros de Bené e Zazá? Também não, porque Bené mais Zazá dá 40 e só Kiko tem 50. Então, acabou. Sobrou aí delicioso item E de estudante, de escola, de esforçado, de esforçada. Zazá tem o mesmo valor financeiro que Bené. Uma verdade, conforme já calculamos. Acabou, né? Mais uma para conta, vamos para a próxima. Está quase acabando, só faltam duas agora. Questão 17, uma geometria. Leitura. Abaixo estão duas retas paralelas, cortadas por duas transversais. Pare tudo. Se você ler isso aqui em qualquer lugar, qual anteninha tem que acender aí? Hein? É isso mesmo. O famoso teorema de Tales. Quem é esse Tales? É o Roberto? Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Não é esse, tá? Mas é outro Tales muito interessante na sua vida. É o Tales de Mileto, da sequência de gregos na Grécia Antiga, antes de Cristo, dedicados ao conhecimento filosófico e matemático. Esse é o mais antigo. É o Tales de Mileto, nascido em Mileto. Aqui você tem que lembrar o teorema de Tales, que fala, a partir de um feixe de retas paralelas, como são retas paralelas? As que ficam lado a lado, sempre lado a lado, tá? Então, no feixe de retas paralelas, quando eu passo transversais, isto é, outras retas cortando as paralelas, os segmentos que ficam entre as faixas das retas paralelas são proporcionais. E a demonstração disso é tranquila. Envolve semelhança de triângulos, proporcionalidade entre os lados também, enfim, tá? Assunto que vocês devem ter visto no nono ano, se não verão ainda. O que tem que estar guardado é o que o teorema diz, para se aplicar na hora de resolver a questão. Os feixes de segmentos entre as paralelas são proporcionais um para o outro. Ok? Pronto. Aí ele falou isso aí e depois falou o seguinte, ó. Tem isso acontecendo na questão e também tem um triângulo retângulo. Opa! Quando ouvir falar triângulo retângulo, outra anteninha tem que estar acesa aí. Para o famoso teorema de Pitágoras. Olha outro cabra aí. O autor da questão quis misturar no exercício a necessidade do conhecimento dos dois teoremas. O de Tales, massa, e o de Pitágoras. O de Pitágoras, outro grego. Num triângulo retângulo, que é aquele triângulo reto, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Os lados que formam o ângulo reto. Ok? O quadradinho, o ângulo reto. E o lado maior do triângulo retângulo, que está oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Lembra que esse teorema fala assim porque quando você pega um triângulo retângulo bonitinho, você pegou o triângulo retângulo bonitinho, minha mão aqui, ó, triângulo retângulo bonitinho. Ao desenhar um quadrado por meio da hipotenusa e outros dois quadrados por meio dos catetos, as áreas desses quadrados dos catetos, quando eu somo, dá a área do quadrado formado lá na hipotenusa. Essa é uma forma de falar da descoberta dos pitagóricos, tá? Essa descoberta, de fato, foi nesse cenário de relacionar figuras geométricas. Depois vieram demonstrações algébricas sobre tal fato. Vamos embora então para a questão, né? Vamos resolvê-la. Mas aí guarde as anteninhas que tem que ficar em pé quando vocês lerem essas afirmações. Então, finalizando a questão, ele fala assim, ó. Então, o valor da área de um quadrado de lado y, o C, o que é o C? Unidade de comprimento, qualquer uma. Milímetro, centímetro, ele não falou qual era, aí colocou o C, tá? Em unidades de área bora marcar.
Então, se no final eu quero achar a área de um quadrado do lado y, lembre que a área do quadrado, base vezes altura. Base vezes altura. Tá aqui o quadradinho, ó. É base vezes altura. Como o quadrado tem os 4 lados com o mesmo tamanho, e y é o lado dele, é y vezes y. Ou seja, quando eu achar y ao quadrado, eu já achei a resposta. Vamos embora. Delícia. Tá aí, ó. Aquilo que a gente comentou sobre o Teorema de Tales. Quem são as retas paralelas? São as que estão lado a lado, ok? Reta paralela, elas têm mesma inclinação. Quais são as paralelas aí? Eu vou marcar aqui, ó. P1, P2, P3. Botei com P para lembrar de paralela. Quem são as transversais? Vou chamar aqui, ó. T1, T2. Por que eu sei que essa T1 e T2, que estão mais em pezinha, são transversais? Porque elas não têm a mesma inclinação. Uma está inclinada para um lado, a outra para o outro. Já as que estão na horizontal, estão todas com a mesma inclinação. Todas deitadinhas. Ok? O que o Teorema de Tales falou? Olha, se eu pegar esse tamanho aqui, ó. Lembre, os tamanhos entre as paralelas. Você pega esse tamanho que eu circulei aí, ó, e compara com esse tamanho que eu circulei aqui embaixo agora, são proporcionais. Posso comparar de x para 2 como de x para x mais 10, porque também é um tamanho entre as paralelas, tranquilo. Se eu destacar aqui x mais 10, posso comparar o tamanho x mais 10 com o tamanho 7, que é esse outro que ele falou pra gente, tá? O mais comum é pegar a transversal e comparar as porções da transversal entre as paralelas, uma por uma, tá? Então, bora lá. Ó. O que você pode escrever aqui? Ó? X está para 2, assim como proporção, fulano para ciclano, assim como beltrano para fulano. Então, x está para 2, assim como x mais 10 está para 7. Perceba, se eu fizesse x estando para x mais 10, assim como 2 estando para 7, está no mesmo. Porque 2 está aqui embaixo dividindo, viria multiplicando, x mais 10 em cima vem dividindo. Mesma proporção, tá bem? Massa demais. Agora vamos lá e resolva. Pegou esse cenário, gente. Paralelas com transversais. É só pegar as porções entre as paralelas, colocar uma sobre a outra, igualando. Proporção. Isso é proporção. Muito bem. Bora resolver aí? Aqui multiplica extremos por meios, né? Vamos botar aqui bonitão, ó. Os dois lados têm fração, extremos por meios. 7 vezes x, 7x, igual. Agora fica 2 multiplicando x mais 10. E lembre desse parênteses. 2 multiplica todo mundo lá do outro lado, lá em cima. Dividindo vai multiplicando. 2 vai multiplicando. Quem está lá em cima é x mais 10. Então, é tudo. Coloca o parênteses para pegar todo mundo. E aí fiquei com 7x igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. Então, mais o 20. X só de um lado, número do outro. Então, 7x menos 2x igual a 20. Desce um pouquinho. 5x igual a 20. E aí você pergunta agora, qual número que vezes 5 dá 20? Muito bem. Então, x igual a 4. Achou x? Mas a pergunta da questão, o que ele pediu na questão? Foi para achar x? Não. Ele quer o valor da área de um quadrado que tem lado y. Então, tenho que ir atrás de y ao quadrado. Vamos embora. E ele deu outra figura aqui, porque ele falou na questão, né? Tinha o cenário que dava para usar o Teorema de Tales e agora o cenário que dá para usar o Teorema de Pitágoras. É tema batido aí para vocês na prova, tá? Essa parte de geometria. TT de Tales e TP de Pitágoras. Onde é que está o ângulo reto aqui? Vou marcar ele aqui, pegar aqui essa cor. O ângulo reto está bem aqui, ó. Por que eu sei que o ângulo reto está aqui? Porque o ângulo reto é formado por segmentos perpendiculares. Como o triângulo aqui está com a verticalzinha, é na horizontal que eu vou ver a horizontal com vertical, o ângulo reto, a cruz. A cruz! 90 graus. Então vamos embora. Aplicando o Teorema de Pitágoras, fica o seguinte. 8 ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. O quadrado da hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo,
O lado que está oposto ao ângulo reto. Os outros que formam o ângulo reto são os catetos, lembre disso. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui 8 vezes 8, 64. Você sabia quem era x já, ó, substitua. Então 4 ao quadrado mais y ao quadrado. E aí 64 traz número só para um lado. 4 ao quadrado 16. Então aqui menos 16, y ao quadrado. Já tem um y ao quadrado sozinho, quietinho aí, ó. Ele estava da direita, deixei ele lá. Trouxe tudo que era número para um lado só. Perfeito. Está somando aqui, quadrado positivo, operação oposta, vai subtraindo. E 64 menos 16, fechou quanto? Fechou 48, igual ao seu y quadrado. Então, 48 como meu y quadrado? Ora, era o que ele pediu. Então partiu e marcou item A de amor, de alegria. Do amor que eu sinto pela turma linda do Partiu IF, Paulo Afonso. Aleluia! E bora para a última agora, né? Revisão aí para vocês. 2 teoremas que tem muita chance de cair, tá? Aqui panorâmico. Lembre do que a Antaninha tem que ficar atenta de vocês quando lerem o que foi dito nessa questão 17. Tá aí bonitinho, panorâmico. Vamos para a última e fechar essa gravação linda. Último exercício. Vamos para cá. Apagar aqui. Aqui também para não atrapalhar, né? Muito bem. Questão 18. Olha que massa. Leitura. Uma pesquisa de opinião. A empresa Fala Sério. Vamos falar sério, né? Tentou verificar a preferência da comida de X baianos. Oi. Usou letrinha. Opa. É um convite para usar letrinha. Massa. Bora ver se eu vou ficar usando letrinha mesmo ou vou ter como colocar aí um famoso número redondinho para fazer as contas, né? Vejamos. X baianos, ela entrevistou X baianos. Segundo os dados, 49% preferem o quê? Churrasco. Beleza. 31% preferem caruru. Tranquilo. 15% tá preferindo pizza. Olha. E os demais, que são 150 pessoas. Aqui ele deu um número, ó. Aqui ele deu um número. Opa, vou ter que trabalhar com o que ele deu. Segura aí. E as demais, que são 150 pessoas, não opinaram. Elas não opinaram sobre sua preferência. Mas veja, foram entrevistadas, né? Porque se colocou aí pra gente que teve 150 pessoas que não opinaram, é porque eu cheguei lá. Saúde! Entrevistei, fui perguntar, né? Preferência sobre essas iguarias. E as 150 pessoas não quiseram falar sua preferência, né? Não quiseram. Mas foram contatadas. Tá aí o dado delas, né? Vamos ver o que ele pediu. Ao fim, olha o que ele pediu. Então, a média, outra de média, 2 de média na prova. Olha aí, nessa daí. A média aritmética do total de pessoas que têm preferência por caruru e por churrasco nesta pesquisa é de... Tranquilo. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que saber a quantidade de pessoas que estão lá preferindo churrasco e que também preferem caruru. Perceba que ele quer a média da preferência das duas. Então, vou somar a quantidade de uma com a da outra e a média dividido por 2. Então, necessariamente, eu não preciso achar o valor de cada uma. Tenho que achar o valor da soma. Porque no final eu vou ter que somar 2 dividido por 2, né? Então, se eu achar logo o valor da soma, nas minhas continhas, dividido por 2, já vou poder marcar numa boa. Pois não foi pedido o valor de cada uma, mas da média das duas. Tchan, 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 né? Isso é massa. É delícia. Pronto. Então, algo interessante a ser feito aí é modelar agora os dados como ele me deu. O total de pessoas aqui entrevistadas, ele falou pra gente quem era. Era X. Né? Veja como que no início, ó. Não precisa de opinião, a empresa Fala Sério tentou verificar a preferência da comida de X baianos. Cara, se ele falar só de porcentagem pra gente,
e não desse esse último dado aí, 150 pessoas, tava muito fácil a gente escolher um número qualquer aí para X e sair calculando as porcentagens, tá? No entanto, apesar disso, ele deu um 150 aí como número para eu usar. Então eu vou usar. Né? Mas observe aí, antes de mais nada, quais os percentuais que ele deu pra gente? Vamos somar aqui. Porque esses percentuais que ele deu pra gente aí, na hora que eu somar tudinho e ver quanto deu, o que sobrar é o que falta para chegar aonde? No 100%. Que é meu todo, que é X. E como ele me deu 150 pessoas, eu também sei a porcentagem que vai representar 50 pessoas. É só ver o que está faltando para fechar o todo, que é 100. Então, questão que te dá porcentagens algumas e outra dá um número bruto, absoluto. Veja que porcentagem desse número eu tenho no todo, né? E como é que eu veria isso? Verifique a soma das porcentagens que ele te deu, para ver o que está faltando para chegar em 100. Né? Então, ó, 49% mais 31%, uma forma muito boa de pensar, e rápida, ágil, mais 15%. Perceba que esse grupo aqui é o que gosta de churrasco, o outro, 31, caruru, o 15 de pizza. Ele deu porcentagem para 150 pessoas que não opinaram? Não, vai descobrir agora. E sabendo desse número, você descobre X em seguida rapidão, cara. Pera aí, 49 mais 31 é quanto? 80. 80 mais 15 é quanto? 95%. Ou seja, as demais 150 pessoas devem ser equivalente a quantos por cento de X baianos? 5. Então, 2. O que você descobriu? 5% de X, que foi o total de pessoas entrevistadas aí, tem que dar com certeza 150. Porque tá na questão de X baianos, 49% prefere tal, 31 tal, 15 tal. E as demais 150 pessoas não quiseram dizer a preferência. Aí eu digo, 150 aqui é que é a porcentagem? É só somar o que ele já me deu. E o que faltou para chegar em 100, que é o total sempre, é a porcentagem para 150. Então, 5% de X, 150. Continha rápida. Olha que delícia. Que é 5% mesmo, que a gente viu no início do curso, que é uma porcentagem notável. Quando eu pego 5%, que é 5 sobre 100, simplifico, isso termina 1 sobre 20. Porque 5% cabe 20 vezes em 100. 5 vezes 20, 100. Então, 1/20 aqui, dia vezes x, 150. E você acabou de achar o total de pessoas entrevistadas. 3.000. Olha que bonito. Como é que sabe disso? Simples, né? 1 vezes x, x. 20 está aqui por baixo. Vai para lá como o multiplicando. 2 vezes 15, 30. 2 zeros no final, 30, 0, 0. 3.000. Acabou de descobrir o total de pessoas entrevistadas. Já consegue responder a questão rapidamente agora numa boa. Como? Para cá para o lado. Passo 3. Ele quer a média aritmética, agora aqui, ó, do total de pessoas que tem preferência por caruru e por churrasco. Eu digo, tá muito fácil, pô. Por quê? Quem é o cara que gosta de caruru? Quem é o cara do caruru? Vamos botar aqui de verde. 31% é o cara do caruru. Quem é o cabra do churrasco? Quem é? Isso é ao vivo. 49. Eu digo, Então, poderia pegar 49%, calcular de 3.000, ver a resposta. 31%, calcular de 3.000, que é o total de entrevistados, ver a resposta, somar dividido por 2. Não poderia? Poderia, mas não faça assim não, meu filho, vai demorar mais. A média aritmética, né? Somar os dois valores que ele está falando para calcular a média e dividir por 2. Então, acabou. Olha como você pode fazer rapidinho. Vamos trabalhar com as porcentagens. Ó, montando aqui a média, ficaria assim, ó. 49% de 3.000 mais 31% de 3.000 e tudo isso, vou botar assim, peraí,
E toda essa caixinha aqui, ó, dividida por 2. Né? Porque eu quero a média das pessoas que preferem churrasco e caruru. Tchan, tchan, tchan. 49% de 3 mil, acha a resposta. 30% de 3 mil, acha a resposta. Acha por 2? Não. Eu posso ter tudo de uma vez só. Porque bora agora traduzir isso aqui matematicamente. 49% de E vezes 3 mil. Isso somado com 31% de E vezes 3 mil. Essa soma dá quanto? 3 mil é o mesmo 3 mil. Então tem um 49% de 3 mil somando com 31% de 3 mil. É como se fosse tanto de x mais tanto de x. É só somar quem está na frente. Exemplo. Se eu faço 49x mais 31x, isso resulta em 80x. Porque 49 mais 31. Eu tenho 49 de x com 31 de x, somando tudo 80x. Então, se eu tenho 49% de 3 mil mais 31% de 3 mil, opa, então eu estou com 80% de 3 mil. Olha que lindo. Olha que lindo. Quanto é 80% de 3 mil, meu filho? Isso a conta é muito fácil. Quanto é isso? 80% de 3 mil. 100% é o próprio 3 mil. 10% de 3 mil. Dividido por 10. 300. Mais 10%. Mais 300. Que é 600. Então, retirando, ó. 100% de 3 mil é 3 mil. Como é que eu pego 80% então? Eu tiro 20. Se eu tiro 10%, eu tiro 300. Se eu tiro mais 10%, para fechar os 20%, para ficar só 80%, então eu tiro 300 mais um pouco. Então eu tiro 600. Logo isso sobra 2.400 rapidamente. Pronto. Mas ele quer a média, né? Ele quer a média dessa preferência. Ele quer a média. Então, ó, lembra, botar aqui bonitinho, a continha já foi feita. Esse pacote todinho dividido por 2. Então, isso nos leva ao que ele pediu. A média de CC. Churrasco caruru. 2.400 por 2. Mas eu não precisei calcular. E aqui está uma informação importante de revisão para vocês. Não precisei calcular a porcentagem de cada preferência que ele pediu. Churrasco e caruru. Poderia, mas olha que porcentagem chata de fazer. 49%. O ideal é você fazer 50% e tirar 1%. Né? 50% de 3 mil, 1.500. Tirar 1% é tirar quanto? 30. Porque 1% você calcula dividindo por 100. Lembre isso. 1% divide por 100. 10% divide por 10. Só que como eu vou fazer uma média dessas preferências, então eu vou somar. Cada valor eu vou somar. 49% de 3 mil, eu vou somar com 31% de 3 mil dividido por 2. Então, quando eu vou fazer essa somazinha, eu caio no 80. Porque 49 mais 31, 80%. E aí é fácil fazer 80% de 3 mil, num instantinho. Como ele quer a média das duas preferências, ao pegar a soma das duas, divide por 2. Massa! Isso nos leva à média de churrasco e caruru. 2.400 por 2, tá muito fácil. 1.200. Partiu para o abraço. Marca lá o item E. Mais um item E delicioso de esforçado e esforçada. De estudante. Né? De cara topado. E mulher maravilha. Tá aí, gente. Terminamos a prova de 2018. Agora vamos passar o gabarito aqui para vocês verem, né? Ó. A questão aqui 14, descendo, que as demais já fizemos em sala, as demais. Então vem comigo aí, ó. 14 tem A. Vamos lá agora no gabarito para vocês verem, ó. Processo seletivo, IFBA 2018. Questão 14, descendo para vocês verem. Dei um zoom aqui, ó. Aí 2018. 14, item A. Conforme fizemos, né? Resolvendo e provando aqui as coisas, né? Que lindo. Foi uma prova, inclusive, que não teve nenhuma anulação. Prova bem feita. 14 tem A. Voltou. Próximo aqui. 15. Marcamos D.
Confere o gabarito comigo. 15D cravado. 16 foi o E aqui, ó. 16E, bora lá. 16E, delícia. Desce mais um pouco, 17 que a gente marcou. Item A17, sobe comigo. 17, A de amor. Tá aí, A de alegria. 18 foi E. Vamos lá ver a 18, acabamos de fazer agora. Tá lembrado aí, né? Muito bem. O E de 1200. Forte abraço. Até breve.